Do livro Vinha de Luz, capítulo 168 de 180, Parecem, mas não são. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Parecem, mas não são. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo, Romanos 8, 9. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as centenas que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo de Vinha de Luz. Com esse título, Parecem, mas não são, ele utiliza esta passagem evangélica quando Paulo escreveu aos Romanos. Diz ele: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Emmanuel vai nos dizer o seu entendimento, dizendo que o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece, e o juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. Emmanuel nos fornece aqui 3 questões que ele coloca do governante, do legislador
e do juiz, que eles devem recorrer ao testamento divino, ao Evangelho de Jesus. Se eles fizerem isto, está completamente correto. Mas ele continua, dizendo que o administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. Da mesma forma, Emmanuel diz que é necessário que um administrador de qualquer coisa, seja de uma empresa ou do seu lar, ele deve combinar os versículos sagrados para que possa ali alicerçar aquele processo de serviço. Diz também que o escritor também tem que usar essas imagens para revelar e dar entusiasmo para que milhares de leitores possam ler e desfrutar. Da mesma forma, se o poeta utiliza do Evangelho de Jesus, ele vai falar das passagens que o Senhor e ele colore os versos com a sua inspiração. E diz ainda que o pintor, da mesma forma, ele vai se reportar aos quadros apostólicos. Isto é, ele vai pintar aqueles momentos que ocorreram com Jesus. E por isso que ele diz realizar primores imperecíveis, que ele ajustando ali a tela. Ainda na outra parte, ele diz que o escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. E também o revolucionário vai repetir expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. E o próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Aqui ele fala de outras profissões, que no caso é o escultor, o revolucionário e o próprio mendigo. Ele diz que eles devem também usar, assim como os anteriores, do Evangelho de Jesus para fazer o seu trabalho. Mas Emmanuel agora escreve: ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. As aparências exteriores são aquelas pessoas que nós vemos, acreditamos que ele é um bom homem, que ele é um homem da justiça, um homem que segue o Evangelho de Jesus, mas, no entanto, não tem nada disto. Nesta outra parte, ele conclui dizendo: se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do Mestre, demonstrando possuir-lhe o Espírito, em verdade, ainda não são dele. Parece, mas não são. Emmanuel conclui dizendo para nós: como nós vimos, todos esses trabalhadores deveriam pautar o seu trabalho com o Evangelho de Jesus.
eles têm que mostrar o seu trabalho, mostrando que nesse trabalho tem o caráter de Jesus. Tem ali traços marcantes, como ele diz. Porque se não tiver esses traços, é porque não são dele. Ou seja, esses trabalhadores não têm o mestre como aquele que deve ser seguido. E é exatamente isto que ele diz, que parecem, mas não são. A empáfia, aquela forma de apresentar essas pessoas, principalmente essas autoridades, parecem, mas não são. Porque ele está dando uma sentença, por exemplo, ele está escrevendo um livro, ele está administrando uma empresa, o revolucionário, o escultor, mas não está baseando no Evangelho de Jesus. Por isto que não são deles. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.